E lá eu conheci uma moça austríaca, muito bonita. Começamos a namorar. O pai dela era o comandante do campo, não de concentração, ele comandava esse campo. E namoramos durante um certo tempo, e aí ele me apresentou o pai dela. O pai dela, também simpático, me recebeu muito bem na casa deles, muitas vezes lanchava lá, ou almoçava, ou jantava, sei lá. A gente teve conversas civilizadas, empáticas, tudo mais. Mãe dela, inclusive, a mãe descobriu que eu gostava de um certo tipo de doce austríaco, me fazia para mim, fazia esse doce, e assim por diante. Ela sabia que eu sou judeu. Ela sabia, porque, em primeiro lugar, porque eu devo ter contado para ela. Não me lembro todas as conversações que eu tive 70 anos atrás, né? Mas eu contei para ela. Também o meu nome, Waldman, com um N só, um húngaro, só poder ser judeu. Caramba. Então ele sabia que sou judeu, os pais também sabiam. Ele recebia muito bem, estava tudo maravilhoso. Até que um certo dia ele me chamou e disse: olha, nós temos que terminar, nós temos que acabar, não vai dar certo. Adeus, tenha uma boa vida. Acontece que enquanto ela falava isso, ela chorava muito e me acariciava. Ora, não se dispensa um namorado inconveniente chorando. Isso não existe. Né? Como diz o Vinícius de Moraes, né? O amor é eterno enquanto dura. E eu era um namorado inconveniente, então me dá fora e pronto, acabou-se. Mas não, ela estava chorando. Eu ainda insisti, mas não deu certo. Eu deixei ela, depois conheci outras meninas. Amor é eterno enquanto dura, né? Com 25, 26 anos de idade, mais ainda. E então, de certa forma, encapsulei esse incidente na minha memória de uma forma muito carinhosa, porque eu tive só lembranças boas sobre ela. Entende? Então era uma coisa que eu encapsulei de uma forma carinhosa. Mas encapsulei. E toquei minha vida. Até que um dia, dois anos depois que nos separamos, eu de manhã cedo, eu levanto, eu recebo sempre o Estadão em casa, eu abro o Estadão, uma enorme fotografia do pai dela, e dizendo o seguinte, que capturado no Brasil um dos maiores criminosos de guerra da Segunda Guerra Mundial. O pai dela, mas a pior vem agora, o pai dela era o comandante do campo, não de concentração, de extermínio de Treblinka, o maior campo de extermínio da Alemanha nazista. Ele comandava esse campo. Como é que foi receber essa notícia, cara? Bom, o livro que eu escrevi explica isso. Quer mostrar o livro? Tá bom, podemos ver isso. O livro que eu escrevi é um suspense. Um suspense. Mas o suspense não é sobre o que era o pai dela. Isso já na segunda, terceira página eu conto. Mas como eu reagi a isso? A minha reação. O suspense é isso. O livro é isso aqui. Posso mostrar pra galera? Claro. Esse é o livro. O nome dela, verdadeiro, não é Ingrid. Eu mudei porque ela vive ainda. Ela está viva ainda. E eu queria respeitar ela, não revelando o nome. Cara, e do que eu li é um livro muito bem escrito, viu? Você é um bom escritor. Eu fiquei Puxa, obrigado. Eu fiquei eu tentei caprichar. Muito legal, cara. E o que eu posso dizer para você é que eu fiquei tão profundamente chocado. Quer dizer, os sinais vitais chegaram a zero quando eu li isso. Quando veio quem era o pai dele. Aí veio as perguntas. Por que eu? Por que namorou comigo? Ele sabia desde o início que eu sou judeu. Então, por que namorou comigo? Por causa de eu ser judeu ou a despeito de ser judeu? É uma grande diferença entre as duas perguntas. E o fato é o seguinte, que depois disso,
eu fiquei pensando, por que será que me receberam tão bem e de repente ela me dispensou? Foi meus pais que obrigaram ela, mas então por que me receberam em primeiro lugar? Eles podiam ter dito para ela, eles sabiam que eu sou judeu. Eles podiam ter dito para ela o seguinte: namora quem você quiser, você é maior de idade, mas não traga ele em casa. Não foi isso que falaram. Me receberam muito bem. Então, uma opção seria que alguém descobriu e contou esse incidente para a pessoa, da diretora da Volkswagen. Nós sabemos que Volkswagen tinha muito nazista. Você entende? O próprio presidente da Volkswagen, que trouxe a Volkswagen para o Brasil, era uma pessoa que sabidamente era portador da carteira nazista, na época que existia, né? E pode ter ele sido a pessoa que protegia essa pessoa, o pai dela. Ou então uma organização, tinha várias organizações, mas uma delas era o famoso Odessa. Odessa era uma organização montada, acho que no fim da Segunda Guerra Mundial, com os ex-membros da SS que queriam se proteger, que era uma espécie de organização de proteção aos membros da SS. Entende? Então, que loucura, mas... Isso existia. E o pai talvez foi protegido e ajudado pelo Odessa. Quando eles descobriram que a filha dele estava namorando um judeu, pode ser, tudo isso é hipótese, porque eu não sei, pode ser que encostaram o pai à parede dizendo: você é louco. Você imagina que se isso chegar ao público, o escândalo que vai dar. Você está acabado e respinga sobre nós também como organização. Para com isso. Nós temos 3 hipóteses. Ou você põe fim a esse namoro, ou então nós deixamos de te proteger, ou então a terceira hipótese é mais fácil. Cortamos o garganta do menino. E eu prezo minha garganta. Você entende? Então, pode ser que tenha sido, eu não sei. O fato que me chocou tão profundamente que durante 50 ou 60 anos não conseguia nem falar sobre isso. Porque pode ser que ele salvou a minha vida. Pode ser que salvou a minha vida. Mas nesse caso, quando descobri, talvez eu devia ter pego o telefone e ligado para ela só para dizer uma frase: eu sinto muito por você, e desligar o telefone. Mas acontece que eu tinha todos os meus ancestrais, avós e tudo mais aqui, nas costas, dizendo: não faça isso, respeite-nos. Você entende? Eu não tive coragem de fazer isso. Não tive coragem. É o tipo de situação onde perde. Se tivesse ligado, eu estaria me sentindo culpado. Não tendo ligado, eu também me sinto culpado. As duas situações são perde-perde. Então, é um assunto que eu não consegui nem tocar durante uns 60 anos, por aí, 50, 60 anos. Aí veio a pandemia. Isso, desculpa te interromper. Sim, claro. Isso, ficar 60 anos com isso sem querer trazer isso à tona, talvez sem falar com muitas pessoas sobre isso, afetou a tua saúde mental em algum nível nesse tempo todo, assim? Você já teve alguma dificuldade nessa questão? Não. Como eu disse, eu sempre fui uma pessoa bastante equilibrado. Eu não tinha nem necessidade de psicanálise. Eu consegui. Simplesmente tinha isso encapsulado dentro de mim, na minha alma, de uma forma hermética, como uma espécie de câncer. É uma espécie de câncer. É comparável realmente a um câncer que eu tive dentro de mim. Até que encontrei esse meu amigo Celso Laffer, que é muito amigo meu desde o início, e fui quase que... ele escreveu um livro, o Celso escreveu um livro sobre grandes casos que chegaram à Suprema Corte do Brasil e que tiveram implicações internacionais. E esse foi um caso, sim. Sim, tem vários casos. E um deles foi o caso Stangl. Stangl, o pai dela, chama-se Stangl. E conta todo o caso. Eu estava vendo esse livro
eu estava esperando por ele, e quando ele voltou, isso na biblioteca dele, estava uma reunião por qualquer motivo com ele. Eu falei, você escreveu esse livro sobre Stangl? Sim, sim. Você sabe que você conhecia a filha dele? O Celso olhou para mim como se tivesse despencado da lua. Como eu conheci? Eu me lembrei que em 1966 eu estava namorando ela e eu fiz uma festa de aniversário em casa. Eu convidei o Celso e apresentei os dois. Obviamente nenhum dos dois podia lembrar disso porque era um incidente sem qualquer consequência. Mas eu me lembrei. E aí ele me obrigou a contar toda a história. Te obrigou. Quer dizer, obrigou em termos. Bom, eu já estava maduro para falar sobre isso. Na verdade é isso. Eu já estava, digamos, num ponto de irrupção desse câncer que tinha dentro de mim, né? Esse furúnculo que tinha dentro de mim. Eu contei para ele toda a história e ele disse, ele sabia dos meus pendores literários, porque eu já tinha escrito 2 livros antes. E ele disse, você tem que escrever sobre isso. Isso é uma história que acontece uma vez no milênio. Uma coisa dessas. Você tem que escrever comigo. Tá bom, eu vou escrever. Eu esqueci o assunto e voltei para casa. E aí no dia seguinte, ele me mandou, o Celso mesmo me mandou um e-mail, onde ele cita a autora Karen Blixen. E toda grande dor pode ser suportada se escreve para ela, sobre ela. Epígrafe do livro. E aí eu decidi escrever o livro. Foi tranquilo? Tornou-se, à medida que eu estava escrevendo, e estava relembrando o meu passado e fazendo uma espécie de filme, você entende? Em vez de quadros fotográficos, um filme. E, por exemplo, esse episódio da minha estadia no caso da Suíça, eu sabia do que aconteceu, mas pela primeira vez me perguntei como é possível, como conseguiu minha mãe me convencer para ficar de pé. Uma criança de 6 anos. Então comecei a pensar sobre isso. E outros incidentes também na minha vida que estão mais ou menos descritos no livro. Você entende? Então surgiram questões ali que eu nunca pensaria assim em escrever esse livro. É a mesma função da psicanalista. O que o psicanalista faz? Trazer do fundo da tua subconsciente os detalhes para a tona para você meditar sobre elas. Então a mesma coisa aconteceu aqui. Aí foi o seguinte, escrevi o livro foi publicado em maio esse ano e já é a 3ª edição. Que é uma coisa muito boa. E agora estão fazendo um filme sobre filme de longa-metragem. Isso vai levar mais de 6, 7 anos. Até lá a pessoa viver, mas tudo bem, esqueça. E aí aconteceu o seguinte... é uma história de filme mesmo, né? Quando você foi falando, eu falei, caramba, cara, isso é o tipo de filme que, sabe, minha namorada gostaria de assistir e me chamaria pra assistir junto. Sim, também acho. Aí aconteceu o seguinte, eu dei um podcast para o Vilela, que você mencionou antes. Esse podcast era 3 horas de duração, mais ou menos, junto com o Márcio Pitliuk. E aí, depois do fim, tinha 5 milhões de visualizações. Acho que 5 milhões é o número certo de visualizações. Uma coisa incrível, inacreditável. E aí voltei para casa... E 3 ou 4 dias depois, telefona uma pessoa, eu atendo o telefone e diz o seguinte, aliás, na verdade, telefono para o Márcio que me pôs em contato, coisa assim. Eu sou neto do Carrasco. Eu gostaria muito de conversar consigo. E o Márcio trouxe ele em casa, ele estava junto, eu fiz questão que ficasse junto, porque eu tinha medo de ficar com ele. Sei lá o que ele vai fazer, né? E... ele falou o seguinte, olha, é um sujeito até simpático, de seus 60 e poucos anos, advogado, e ele falou o seguinte, olha, eu conheci meu avô quando tinha pouca idade, meses, ou ano, 2, poucos anos de idade. O que posso dizer é que ele se considerava um administrador.
Ele simplesmente administrava um matadouro. Assim como tem matadores que matam bois, tem matadores que matam gente. Então, ele era simplesmente um administrador de um matadouro. Isso que imaginou que tenha imaginado. E tem alguns pontos que justificam isso. Um dos pontos é o seguinte: ele veio para o Brasil e nem sequer mudou de nome. Ele manteve o mesmo nome que tinha. Você entende? E outra coisa, enquanto houve o julgamento dele, porque foi extraditado para a Alemanha, pelo Brasil. Uhum. E no julgamento dele na Alemanha, ninguém o acusou de qualquer tipo de crueldade que ele tivesse cometido pessoalmente. Ele não cometeu crueldade, ele simplesmente administrava um campo de extermínio. Aí eu falei para o sobrinho dela, esse rapaz que me procurou, falei com o sobrinho, eu gostaria muito de conversar com a minha ex-namorada, que é a tia dele, né? Eu gostaria muito de conversar com ela. Era tão bom, nosso relacionamento era tão amigável, tão bom e tudo mais, que eu gostaria de conversar com ele. Claro que antes disso eu pedi permissão para minha esposa. Óbvio que não sou burro, né? E então, mas ele disse que não. A família ficou tão profundamente traumatizada por tudo aquilo, eles não querem falar com ninguém sobre aquele assunto. Eu respeitei a privacidade dela, eu não procurei ela, eu sei até onde ela mora, eu sei de tudo. Mas eu não procurei ela, e não só isso, mas mudei o nome dela, que não é Ingrid, outro nome. Ela vive ainda no Brasil, aqui no interior de São Paulo. Caramba, cara. Então, isso é a minha história.